Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso assunto de arrays ou vetores, eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue buscar no vetor, como que a gente consegue inserir valores no vetor de maneira dinâmica, certo? Então, nesse caso aqui eu estou com um vetor de tamanho definido, mas o usuário poderia muito bem definir, tanto é que a gente tem uma variável aqui, na verdade uma constante por conta da palavra final, e ela está sendo utilizada na construção aí do meu vetor. Qual que é a ideia? A ideia é que eu vou pedir agora para o meu usuário informar os valores desse vetor. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo na hora dos testes, eu vou diminuir esse vetor para 5. E olha como é interessante eu ter uma variável que define o tamanho do vetor, e eu não preciso buscar em todos os locais do meu código. Mais tarde vocês vão ver que várias vezes vão aparecer essa palavra tamanho aqui. Eu não preciso buscar no meu código e ficar alterando para mudar o meu teste, né? Então, eu consigo testar com 5, consigo testar com 10, com 100, com 1000. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Vou colocar aqui uma mensagem para o usuário, só informando aqui o que está acontecendo. Então, informe as... E aí, de novo, já tem aqui o tamanho do meu vetor. Notas da turma. Tá? Vamos supor que sejam as 5 maiores, 5 menores, enfim, qualquer exemplo onde um professor está tentando extrair algum tipo de informação aí referente às notas da turma, ou, por exemplo, as notas de um aluno, para calcular a média, por exemplo, entre outras coisas. Então, informe as notas da turma. Agora eu vou ler as notas da turma. E aí, obviamente, o que a gente vai fazer? Ó, notas na posição 0, recebe o que a pessoa digitar. Vamos transformar notas aqui em float para a gente ter um outro exemplo. Então, float next float. Beleza. Aí, notas na posição 1 recebe o next float. Notas na posição 2. E vocês, eu sempre falo para os alunos assim, ó, se você acha que alguma coisa está estranha, que alguma coisa está complicando, se o raciocínio não tá certo, dá uma olhada para o teu código, tenta analisar, tenta pensar um pouquinho antes de continuar, porque eu não sei exatamente aqui quantas vezes eu quero executar isso, porque eu falei para vocês que agora a gente vai executar 5 vezes, mas o cara pode vir aqui e trocar para 10, e teoricamente isso aqui teria que ir até 10. E se a pessoa trocar para uma turma maior, por exemplo, uma turma de 30 alunos, isso aqui teria que ir até 30. Ou seja, não faz sentido eu eu desenvolver o meu código, né? Andar com o meu código dessa forma. O que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, instruir aqui, né? Criar instruções que permitam que esse código execute quantas vezes forem necessárias, sendo que eu tenho essa informação em uma variável. Vou voltar aqui para 5. Eu tenho essa informação numa variável. A gente tem um cara muito querido aí chamado o for, que resolve esse problema para nós, e ao invés de eu ler sempre a nota 0, eu vou ler a nota i aqui. Então, ao invés de usar a palavra índice inteiro, a gente costuma utilizar só a letra i para indicar essa posição que está passando aí pelos elementos do meu vetor. Tá? Tanto faz aqui usar notas.length ou tamanho. Exatamente o mesmo valor, porque foi com tamanho que eu inicializei aqui o meu float. Eu costumo usar sempre o atributo do vetor, ok? Muito bem. Vou mostrar aqui uma mensagem simplesmente para o usuário não ficar perdido, né? É muito bom, ó. Informe a nota e aí a posição da nota, né? E aí, como as pessoas que utilizam programas, elas trabalham com a cabeça diferente da nossa, né? Eu vou colocar informe a nota i mais 1. Por quê? Só para ele mostrar informe a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4, a nota 5. Ao invés de mostrar a nota 0, 1, 2, 3, até o 4, né? Neste caso que a gente está rodando o nosso exemplo com 5. Vou compilar o meu código e executar. Agora é vetores 0, 2. Ó, informe as 5 notas da turma, informe a nota 1. Beleza, tirou 8, depois tirou um 8.4. Opa, no meu computador, por conta da linguagem do terminal, quando aparecer esse erro aqui, pessoal, vocês têm que informar esse valor aqui com vírgula, tá? Isso é porque ele não aceitou o 8.4. Era para ser um float, e aqui no meu computador ele está para ler como 8,4, certo? E aí ele aceita sem problema nenhum. Vamos lá, 5, 6 e 3. E aí eu informei 5 notas, ele fez exatamente o que eu mandei, ok?
Claro que não basta eu só fazer isso. Vamos fazer algumas coisas mais interessantes. Então, primeira coisa, vou mostrar todas as notas. De novo, ó, vou usar aqui a IDE para ganhar um pouquinho de tempo, criar o for automaticamente para mim. E aí eu vou mostrar as minhas notas separadas, por exemplo, por um tab. Né? Só para mostrar uma do lado da outra. E aqui fora uma quebra de linha, porque senão as coisas vão deixar de fazer sentido ali no terminal. Então, vou colocar assim, ó, sysout suas notas digitadas. Compilar, vou colocar aqui valores fáceis, né? Ó, suas notas digitadas, e notem que ele já mostrou aqui num formato de ponto alguma coisa, por serem floats. Então, automaticamente ele formatou para nós neste formato. Perfeito, nosso código está funcionando. O que eu consigo fazer com isso a partir de agora? Bom, a gente consegue fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, qual a maior nota da turma? E notem que, pessoal, a maior nota da turma é o maior valor do vetor. A gente só está criando aí um contexto, né, para entender que isso se aplica para a maior nota da turma, mas se aplica para o maior objeto comprado, por exemplo, se aplica à pessoa que mais gastou dinheiro. Você tem vários diferentes contextos onde a gente pode aplicar sempre a busca pelo maior valor. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam quando eu trago algum exemplo, por exemplo, com a maior nota da turma. Quem é a pessoa mais alta, quem é a pessoa mais velha. Todos os exemplos eles vão ser sempre buscando o maior ou o que tem o maior valor dentro de um grupo. E isso é bastante simples de fazer, sempre vai funcionar de maneira bastante parecida. O que a gente precisa fazer? Bom, eu vou criar aqui uma variável float maior e a gente vai guardar o maior valor, tá? Mas eu poderia guardar também a posição do maior, que é algo bastante interessante de ser feito também. Fica aí como desafio para vocês, tá? Então, float maior. Inicialmente, lembre-se que o computador ele é um cara que não é... Ele é, como eu gosto de brincar, desprovido de inteligência, pelo menos enquanto a inteligência artificial permitir. Quando a gente digita vários valores, a nossa memória automaticamente já associa que o 5 foi o menor, que o 10 foi o maior, que a média foi 7 alguma coisa, né? Porque esse 10 aqui puxa para cima essa média 7. Então, o nosso cérebro automaticamente ele vai fazendo essas contas, mesmo que a gente não queira. É incrível, quanto mais a gente treina, mais o nosso cérebro ele fica esperto, vamos dizer assim, e automaticamente ele vai computando essas coisas. Então, se eu perguntar para vocês, qual que foi a maior nota? Vocês vão bater o olho aqui, rapidamente vão dizer que foi o 10, e depois vão lembrar disso. O computador não, ele precisa reter essa informação de alguma forma. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar no meu vetor qual que foi o maior valor. Por quê? Não existe o maior valor. Deixa eu anotar aqui só para a gente não se perder. Não existe uma forma de eu olhar para todos os valores simultaneamente e definir quem é o maior. Por quê? Porque eu preciso comparar eles, usando o maior, por exemplo. Tá? Na hora que eu comparo, eu sempre comparo um com um. Eu não comparo um com todos. Eu não consigo olhar... Até consigo, né? Olhar o 10 e verificar se ele é maior que todos os outros. Mas a forma mais fácil é eu ir guardando quem que é o maior valor atual. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar um for aqui, que vai passar por todo o meu vetor novamente. Opa! For. Que vai passar por todo o meu vetor novamente. E, inicialmente, eu vou associar o maior como o meu primeiro valor. Tá? Eu sei que ele existe, então não tem problema a gente fazer isso. Eu vou dizer assim, inicialmente o maior é o primeiro valor. Tá? A partir daí, eu não preciso mais testar o primeiro, eu posso testar a partir do segundo valor. Eu vou comparar se esse meu novo valor, notas na posição I, é maior que a pessoa que eu tinha dito que era o maior. Então, imagina que eu estou recebendo vários valores em ordem, né, e eu quero separar quem é o maior. Imagine que você tem uma pilha de provas ou uma pilha de contas. Uma pilha de contas, vai. Então, deixa eu criar aqui uma historinha para nós, né? Eu tenho uma pilha de contas.
e quero separar a maior conta, tá? Isso aí a gente paga a primeira conta mais cara para se livrar logo, né? Imagina que a primeira conta custou R$50, a segunda conta custou R$20, a terceira conta custou R$70, a quarta conta R$100, a quinta conta R$30, né? Elas estão empilhadas assim, aqui está o topo da minha pilha. Como eu estou no topo da minha pilha, eu vou colocar assim, ó, esse cara aqui é o topo, tá? O meu maior é 50. Aí eu vou tirar esse cara e vou salvar lá no maior, que foi o que eu fiz aqui, e vou comparar com o próximo item da minha lista de contas aí, a minha pilha de contas, que é o 20. Aí eu vou verificar, ó, o 20 é maior que 50? Opa, não. Então o 20 não vai trocar com o maior vai continuar sendo 50. Aí eu venho e vou para o 70. O 70 é maior que 50? É, então eu troco para 70 e sigo percorrendo a minha pilha até finalizar ela. Ó. O 100 é maior que 70? É, eu troco esse maior por 100. Quando eu andar aqui e terminar a minha lista, eu cheguei no 40, o 40 não é maior que o 100, então o maior valor de todos nesta lista aqui foi o 100. O mesmo processo eu vou fazer aqui. Então, eu comecei o maior com o primeiro valor, antes era 50, que vai ser o notas na posição 0. Para cada um dos valores, se o valor for maior, eu vou atualizar o meu valor maior na posição i. Ok? E acabou, é só isso. No final das contas, eu posso mostrar aqui, ó, a maior nota. Maior nota foi maior, certo? O que eu vou fazer aqui só para a gente ficar mais interessante, ó, eu vou colocar uma mensagem só para a gente conseguir ver esse processo executando, né? Comparando o maior com a notas na posição i. E vamos colocar uma aqui, ó, maior alterado, só para a gente ver quando que isso aqui acontece, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui exatamente os mesmos valores que eu coloquei aqui, só porque a gente sabe que vai alterar com 70 e vai alterar com 100. E ele vai comparar com todos os outros, cada vez o valor maior, né? Então, eu tenho 50, 20, 70, 100 e 40. Ó, comparando 50, o maior é o 50, que é o inicial, notas na posição 0. Comparando 50 com 20, comparando 50 com 70, o maior foi alterado. Comparando 70 com 100, o maior foi alterado. Comparando 100 com 40, a maior nota foi 100, e não caiu nesse alterado. E mostrou aqui o 100, que era em quem eu estava interessado. Certo, pessoal? Isso é incrível porque permite com que a gente brinque aí com os valores, compare os valores, faça uma série de coisas, tá bom? Próximo vídeo eu sigo falando de vetores, tem muita coisa interessante para mostrar para vocês, tem muito exercício legal, tá certo? Um abraço e até o próximo!